Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para falar de NFL. É claro, aquele vídeo tradicional, tivemos 13 partidas no domingão, então tem muita coisa para falar. Não vou perder tempo nenhum, quero falar do Baltimore Ravens, quero falar do Los Angeles Rams surpreendendo o San Francisco 49ers, resultados surpreendentes que tivemos no final de semana, muita coisa mesmo. Então, ó, já deixa o seu like, seu hype, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se puder colaborar, faça parte do Clube Amigo Ligado. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, nossa parceiraça. Aqui embaixo tem link, tem cupom de descontos. E eu tô com pressa, então vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, então você vai ver que eu tô acelerado e a edição vai ficar diferente porque eu quero colocar esse vídeo no ar o mais rápido possível. Eu tentei recuperar o máximo dos jogos, mas é muita coisa. Então alguma coisinha aqui vai faltar, tá? Então, cara, pô, você não falou disso. Deixa o comentário aqui embaixo. Que nessa segunda-feira tem rodada dupla do Monday Night Football, então eu venho na terça-feira pela manhã para falar desses dois jogos e também comento o que faltou. Além disso, na terça-feira rola a live, que a gente vai conversar aqui, você vai mandar suas perguntas, a gente vai participando, então vai passar a limpo toda a semana 3. E para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, nessa segunda-feira, às 7 da noite, vai ter a nossa conversa, a nossa reunião de condomínio lá na videochamada. Então fica ligado, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado. Vamos começar aqui. Eu me surpreendi, porque eu fui olhar meus palpites, eu achei que eu estivesse negativando nesse momento, mas de 14 jogos que já tivemos, acertei 7 vencedores, então estou nos 50%, e foi um final de semana com resultados surpreendentes. Ou então você previa o Denver Broncos passando o carro para cima do Tampa Bay Buccaneers, né? Se você é um torcedor fanático, você talvez sonhasse com isso, mas acreditar de verdade você não imaginava, e foi isso que o Denver Broncos fez contra os Bucs lá em Tampa. Também tivemos... Esse foi o resultado mais surpreendente para mim, tá? Porque a vitória dos Vikings me surpreendeu pelo placar, pela facilidade. Mas eu esperava, tinha colocado meu palpite nos Vikings. Os Bears perdendo para os Colts fazia sentido. Os dois times não vêm apresentando assim um grande futebol americano até aqui. Era meio que na moedinha ali, que caísse de um lado, caísse do outro, podia dar o resultado. Os Panthers vencendo os Raiders, não tanto pelos Raiders, porque eu não confio nessa equipe de Las Vegas, né? A forma como foi também, a boa partida do Andy Dalton, primeiro quarterback nessa temporada a conseguir 300 jardas passadas e 3 passos para touchdown no mesmo jogo, né? Uma temporada que os quarterbacks estão ficando abaixo das 300 jardas passadas, mas me levanta uma dúvida só nessa questão, nesse jogo aqui, olhando, vendo o desempenho maravilhoso do Andy Dalton, tinha minhas críticas ali ao como o Bryce Young vinha jogando, mas a minha crítica aqui fica para a comissão técnica, né? Por que eles esperaram 2 jogos para colocar o Andy Dalton, sendo que a diferença era tão grande assim, era uma coisa tão discrepante? Eu duvido que nos treinamentos o Bryce Young estava superando o Andy Dalton. Então é uma questão só de que assim, ele foi a primeira escolha geral, jogou ano passado, então ele tem que começar jogando esse ano. É meio errado, né? Você mudou a comissão técnica, então dava pra até jogar na culpa da herança maldita. Chega lá e fala assim, olha, o Bryce Young chegou na liga, ele precisa amadurecer ainda, não é o momento dele ser titular, a gente vai fazer um trabalho que deveria ter sido feito ano passado, ele vai ficar no banco, ele vai observar, ele vai estudar um pouco melhor, vai ganhar maturidade para depois ele ter a chance dele como quarterback da NFL. É simples, joga nas costas dos outros, coloca o Andy Dalton para jogar, né? E vai trabalhando o psicológico. Agora o Bryce Young está completamente destruído. Se ele parecia destruído antes por estar jogando mal, agora que o Andy Dalton vai lá e faz chover com a mesma equipe, agora ele virou um lixo, né? Se você quiser trocar o Bryce Young hoje, ele não vale nem 2 mariolas, né? O cara ficou completamente perdido. Mas vamos lá para o que mais interessa, vamos começar falando de alguns jogos que eu gostei bastante de ver. Eu acho que o principal jogo, o jogo mais eletrizante para mim, o melhor jogo foi a vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys, jogo apertadíssimo, 28-25, um jogo com muita alternância, né, porque parecia que ia ser uma lavada, e algumas certezas que a gente pode ter. Uma dessas certezas, eu vou colocar aqui, eu tenho certeza que o torcedor dos Cowboys está extremamente incomodado com Jerry Jones e companhia, né? Jerry Jones, porque é ele que manda em tudo, por não ter feito um movimento que todo mundo esperava. E indo atrás do Derrick Henry, né? O Derrick Henry doutrinou 151 jardas terrestres, destruiu a defesa terrestre de Dallas, o que também não é um grande feito, porque convenhamos, né, o trabalho do Mike Zimmer ali bem questionável, a semana 1 enganou bastante a gente. Hoje eu estou vendo uma defesa dos Cowboys mais próxima daquilo que eu esperava antes de começar a temporada, porque eu não sou um fã do Mike Zimmer,
mas os Ravens tiveram 274 jardas terrestres e 151 vindo com o Derrick Henry, que também abre espaço, tá? Você tem o Lamar Jackson que corre, mas quando você tem a ameaça do Derrick Henry, fica muito mais fácil vender o Lamar Jackson, né? Depois do jogo, o Jerry Jones falou que, olha, o Dallas Cowboys não tinha condições de pagar ali o Derrick Henry. Para, né? Desculpinha furada. O contrato dele é de 2 anos, 16 milhões de dólares, são 9 milhões garantidos. Não é como se Dallas não estivesse gastando dinheiro com besteira, né? Se você sentasse com o Dak Prescott antes, acertasse um acordo, pô, você quer 60 milhões, mas 60 milhões não vai dar. Seguinte, eu vou te fazer o mais bem pago quarterback da NFL, pagando 56 milhões de dólares por temporada. Eu vou ajustar seu contrato, lá na frente a gente revê, coloco mais uma graninha ali, né? Dá uma mexida lá. E eu pego uma graninha que sobrou e contrato o Derrick Henry. Falo assim, ó, Dak, você vai ser mais bem pago e você vai ter o Derrick Henry para jogar do seu lado. Porque vai fazer diferença, vai te facilitar o trabalho, né? O time sai perdendo por uma goleada, parecia que ia ser mais um jogo de 40 pontos no AT&T Stadium, Dallas Cowboys sofrendo. Quarto período estava 28-6. E já no segundo tempo, quando o Dak tinha que vender um play action para vender uma corrida, ninguém comprava, porque não ia ter corrida. Os caras foram muito mal correndo com a bola, né? Quase não tiveram 51 jardas. O Rick Dottle foi seu principal corredor com 32 jardas em 8 corridas. Então, muito, muito aquém e por culpa, sim, da montagem do elenco. Eu tenho várias críticas aqui, não gosto nada do McCarthy, acho ele fraco, problemas com o Zimmer, acho que deu uma queda na defesa, mas o Jerry Jones tem as mãos sujas. E a equipe do Baltimore Ravens não sabe fechar jogo, né, cara? Impressionante, 28-6 no quarto período e toma um sufoco. As coisas mudaram completamente de figura de uma hora para outra, né? O Tucker perdeu um field goal de 46 jardas, aí os Cowboys fizeram um touchdown, recuperaram um onside kick. Aliás, o Aubrey, né, já tomou o trono que era do Tucker ali, conseguiu acertar um chute de 65 jardas, depois ainda teve um onside kick bem sucedido, coisa que era, né, muito rara de acontecer, não lembro quando foi a última vez. Novo touchdown de Dallas Cowboys, traz a diferença para 10 pontos, os Ravens não conseguem finalizar, tem uma situação de chutar um field goal que eu acho que seria de 57 jardas, mas você não confia no Tucker, então você vai pro punt, né? O Dallas Cowboys botam mais um touchdown na conta, 28-25 e tempo para ganhar o jogo ainda, né? Ainda bem que o jogo terrestre estava muito bem encaixado e é o jogo terrestre que garante a vitória do Baltimore Ravens. Os caras estavam suando frio. No ano passado foram vários casos de jogos, né, que estavam na mão e acabou perdendo. E aí é um jet sweep que tinha um option do Lamar, ele fica com a bola e consegue correr, garantindo a primeira descida e fechando o jogo já no 2-minute warning. Mas, cara, foi um jogo que me deixou preocupado até dos dois lados. A equipe dos Ravens tinha 0-2, jogando fora de casa. O jogo tá fácil, mata o jogo, arrebenta com o jogo, né? Destrói essa partida aqui. Teve muitos problemas para conseguir finalizar um jogo que era fundamental e que estava em suas mãos. Gera uma certa dúvida o que vem pela frente, né? Porque agora vai jogar um Sunday Night Football contra a equipe do Buffalo Bills. Jogo complicado, que vai ter um descansinho a mais que o Buffalo, né? Que o Buffalo joga nessa segunda-feira. E enquanto isso, Dallas, maus lençóis. Agora campanha 1-2 e vai jogar já na quinta-feira, fora de casa. Então os ajustes são muito mais complicados. A segunda-feira já é de muito trabalho lá em Dallas. Vai encarar a equipe dos Giants, duelo de divisão, um jogo complicado porque os Giants chegam embalados, né? Chegam empolgados aqui, venceram a equipe do Cleveland Browns no jogo que parecia que iam perder. Começou do jeito mais Giants possível, um fumble e aí um touchdown dos Browns no primeiro snap. E aí eu falei, né? Cleveland Browns vai passar o carro aqui, vai conseguir ganhar o jogo, mas aí não, né? Resiliência, o time se concentrou ali, boa atuação ofensiva, olha só aí, boa atuação ofensiva da equipe do New York Giants, boa atuação defensiva também, gerando problema para esse ataque problemático da equipe do Cleveland Browns. E a gente teve o Daniel Jones não lançando interceptação, foi 24 de 34, 236 jardas, 2 passes para touchdown, ambos para o Malik Nabers, que é um baita de um jogador, como é boa escolha no draft da equipe dos Giants. Tomara que não mascare muito a atuação do Daniel Jones,
E o pessoal de Nova York, lembre-se que não tem um quarterback ainda, tá? Então, né, vamos tomar as coisas da forma como tem que ser tomadas aqui. O Daniel Jones não é bom, tá? O Malik Nabers salvar a vida dele já não quer dizer muita coisa. A equipe dos Giants que correu 112 jardas contra uma boa defesa do Cleveland Browns, então você vai pensar que eles vão encarar essa defesa fraca dos Cowboys. Pode trazer um problema se os Cowboys perderem para os Giants. Rapaz, crise total lá em Arlington, tá? Para seguir na NFC Leste, vou falar da vitória dos Eagles, tirando a invencibilidade do New Orleans Saints, jogo que eu fiz na tela da ESPN com o Conrado Giulietti, o grande Conca. É uma partida que me surpreendeu, não pelo placar, acho que quem vencesse ali, né, a vitória poderia estar de qualquer um dos dois lados, eram times capazes de vencer esse jogo, mas eu esperava um jogo ofensivo e acabou sendo um jogo que chegou no quarto período com placar de 3-0 para a equipe do Saints. E não era só por mérito defensivo, as defesas foram bem, mas um certo demérito ofensivo também, né? A equipe dos Eagles falhando em encerrar campanhas, a equipe dos Saints com problemas, problema na linha ofensiva, perde o center, tem que fazer ajuste aqui ou ali, mas não encaixando. Elogiei o Kubiak nas 2 primeiras semanas, critico agora ele porque não conseguiu ajustar. A gente trouxe alguns detalhes. Pô, a defesa do Fangio tá indo mal num pacote 1-1, com um running back e um tight end, porque você coloca 3 wide receivers, e aí você tem problema, porque você não tem corner suficiente lá nos Eagles. E ele, né, tentou ganhar a sua forma, não fez os ajustes corretos e o time acabou ficando curto ali. E a equipe dos Eagles, pô, o Nick Sirianni, né, dá uma arrefecida com a vitória, mas não foi assim uma vitória, não, dá para seguir assim. Algumas decisões muito equivocadas do time. Aquele fake touch push foi um absurdo, porque a situação não era, né, finalzinho do primeiro tempo, quem não viu, finalzinho do primeiro tempo, situação de touch push, mas não era a situação, porque era pouco tempo no relógio, um tempo para pedir apenas, você faria o touch push, ganharia 2 jardas e pediria tempo para chutar, porque você ia gastar o seu último pedido de tempo, não fazia sentido. Então, não enganou a defesa, o pessoal dos Saints já estava meio que acordado, falou, não faz sentido eles fazerem isso, e aí no momento que o Hurts recebe o snap e começa a virar, pronto, a galera já sacou, vai ser uma corrida, então vamos fechar a porta aqui, vamos ficar de olho no Saquon Barkley e conseguem impedir a primeira descida, então foi uma chamada muito ruim, né? E várias outras durante a partida toda, usando isso aqui só para a gente destacar. Os Eagles também perderam o Lane Johnson, depois perdem o Devonta Smith numa jogada que foi bastante assustadora ali no momento, mas, cara, foram ajustes, né? Vou parabenizar aqui o Kellen Moore, porque ouviu o apelo da torcida e colocou o Dallas Goedert no jogo. Faltou o Dallas Goedert na segunda-feira e agora ele fez parte do jogo. 10 recepções, 170 jardas, 17 jardas por recepção, grande partida dele, fez uma recepção ali, foi até uma crossing, né, e fez a defesa do Saints trombar, abriu uma avenida para o Goddard conseguir 61 jardas, deixou o time em condição de anotar um touchdown com o Saquon Barkley. Ele consegue 2 touchdowns, o Saquon Barkley, porque depois tem uma grande corrida dele também, um bom espaço, uma boa abertura de gap, e ele vai lá e consegue, terminou o jogo com 147 jardas corridas, né, tendo uma corrida de 65 jardas. Então, foi nos detalhes, foi no ajuste, mas não é uma vitória. Você olha 15-12, tá, parei o melhor ataque da NFL, mas o que eu produzi com isso é um problema. E a equipe do Saints também tem que fazer alguns ajustes, precisam entender que tem que fazer adaptação de um jogo para outro para seguir ganhando. Quem sabe fazer adaptação é a equipe do Los Angeles Rams. A gente tá falando de Sean McVay, meu amigo. Sean McVay, o cara é o bicho, é o bravo mesmo. Grande vitória sobre a equipe do San Francisco 49ers no jogo do departamento médico. Todo mundo aí bastante desfalcado. Os 49ers sem o Deebo Samuel, sem o Kittle, sem o McCaffrey. A equipe dos Rams também sem metade da linha ofensiva, sem o Puka Nacua, sem o Cooper Kupp. E parecia que San Francisco ia levar a melhor para a festa da torcida. Tava jogando em casa, né? Torcida dos 49ers, mais ou menos isso, porque o estádio tava vermelho. Era o SoFi Stadium, mas a galera desceu de São Francisco para Los Angeles e fez a festa mesmo. Tava tudo indo caminho certo ali, tá?
14-0 no começo do jogo, depois 21-7 na metade do terceiro quarto, tá muito cegado. O São Francisco vai vencer essa partida aqui, mas os Rams conseguiram se ajustar bem, cara. Os Rams, o McAvey, ele consegue fazer alguns milagres, tava campanha 0-2, você não tem muito o que perder, e aí, pô, finalzinho do primeiro tempo ainda, né? Eles foram para uma conversão de quarta descida num fake punt, e conseguem a conversão, estão tentando se manter vivo no jogo, tentando trazer no placar. E a gente teve uma discussão no grupo de membros lá no Telegram agora há pouco, né? O pessoal criticou bastante o Brock Purdy, falando, sem meus astros eu não consigo, e pra mim não é isso aqui, né? O Purdy passa muito longe de ser um problema nesse jogo aqui. O Purdy terminou a partida com 22 de 30, 292 jardas, 3 passos para touchdown e foi sacado uma vez, né? Sofreu um fumble no final do primeiro tempo, mas sem grandes consequências ali, né? O jogo acaba naquele momento, depois ele faz 21-7 ainda. Destacar o Jennings. Jennings teve a partida da vida dele, 11 recepções, 175 jardas, 3 touchdowns anotados para o Jennings. Foi mais mérito também do Sean McVay e problema defensivo e de time de especialistas da equipe do San Francisco 49ers. Eu vou tirar aqui o Purdy dessa história, tá? Eu acho que o Purdy jogou bem. A gente não pode falar, ganhou o quarterback é bom, perdeu o quarterback é ruim. Não é o caso aqui. Ele fez bem com, assim, um pouco material que ele tinha em suas mãos, né? Time de especialistas, o Moody erra um field goal de 57 jardas, campo fechado, um cara draftado da forma que ele foi draftado, tinha que acertar. Já dos Rams, pô, caras contaram com um retorno de punt do Xavier Smith, né, um calouro que teve pouquíssimo tempo de campo e conseguiu deixar o time numa boa posição para a campanha da vitória, para chutar o field goal da vitória no final do jogo. O Josh Cardi, que é o kicker também, draftado sexta rodada, ele pouco treinou na semana, com lesão ainda também, e conseguiu acertar o field goal. Então foi uma campanha, foi uma vitória construída muito na resiliência, na experiência do Matthew Stafford, terminou 16 de 25, 221 jardas passadas e um touchdown, foi sacado 3 vezes, mas tem um problema defensivo aqui da equipe dos Giants, de São Francisco, né, da equipe dos 49ers, e também do time de especialistas, né? Eu vou tirar aqui pelo amor de Deus, quando você olha aqui o cara com essas estatísticas, o rate de 137, você não vai falar que a culpa da derrota é ele. E pra gente fechar aqui a NFC Oeste, a liderança é da equipe do Seattle Seahawks, né? 3-0 aqui, tranquilo, uma vitória esperada sobre o Miami Dolphins com Skylar Thompson que protagonizou 2 Hail Marys patéticas, né? Acho que os mais surpreendentes. 2 porque era finalzinho e ele demora uma vida para conseguir fazer uma Hail Mary, não vai, faz um passe errado, a jogada volta por uma falta da defesa. E de novo, ele continua tentando achar numa Hail Mary alguém livre, porque o tanto que ele demora... Mano, Hail Mary você bota pro alto, joga pro alto e reza, como diria Everaldo Marques. Não tem muito o que fazer. Vai ser briga lá no meio e aí cai em algum lugar, né? Mas ele fica lá esperando, ele ficou esperando, se moveu pro lado e achou que ninguém mais, tá? Passou por mim e o cara vai embora, né? Passou de mim e ele não vem... O cara tomou uma pancada pelas costas que foi bonita de se ver ali, finalzinho do primeiro tempo. Depois ele sai machucado, entra o Tim Boyle, né? Não era um jogo para a equipe dos Dolphins pensar em vencer mesmo, né? Aliás, falei que ia fechar, não, né? Teve mais um jogo também na NFC Oeste, que foi a derrota do Arizona Cardinals, um jogo bem equilibrado com a equipe dos Lions. Era um jogo que eu apostei na vitória dos Cardinals, mas ficava para um lado para o outro. Lutaram até o final, tiveram uma última chance e deu a vitória dos Lions, que aquece a briga na maravilhosa NFC Norte também. Estão 2-1, mesma campanha do Green Bay Packers, que atropelou a equipe dos Titans também, como esperado. Uma grande vitória dos Packers. O Love foi poupado mais uma vez, tinha treinado durante a semana, a gente tinha expectativa de que ele poderia jogar ainda, mas decisão acertada, não tem por que desgastar. E aí deu o jogo da vingança do Malik Willis contra a equipe dos Titans. Defesa muito bem dos Packers, 8 sacks. Tudo bem, é contra o Will Levis, um cara que, aí tem aquela coisa, você leva a pressão para um quarterback que já tem suas deficiências e comete um erro atrás do outro. O que aconteceu? Um erro atrás do outro e uma grande vitória da equipe dos Packers, né? 2-1, assim como os Lions.
você tem o Chicago Bears sofrendo, né, com campanha 1-2, e lá em cima, tranquilão, o Minnesota Vikings 3-0. Grande vitória sobre o Houston Texans. Apostei na vitória aqui dos Vikings, mas 34-7 foi surpresa, não tenho o que dizer, né? Tem que bater palma para o Kevin O'Connell, excelente trabalho como treinador, comissão técnica também está de parabéns, o Brian Flores, que defesa maravilhosa, C.J. Stroud incomodado o tempo inteiro, foi sacado 4 vezes, acabou lançando 2 interceptações, né? Abraço pro Greenard, né? O Greenard que acabou tendo uma troca ali involuntária, né? dos Texans com os Vikings. E o Greenard foi para a equipe dos Vikings e teve o jogo da sua redenção ali, calando a torcida. Sam Darnold também levou pressão, foi sacado 4 vezes, mas segue jogando muito bem, né? O Sam Darnold tá fazendo o torcedor dos... Eu falava, a missão não era tão complicada. Você substituir o Kirk Cousins não é a mais complicada missão do mundo. Era um ataque que estava ajustado. Você bota um quarterback que a tendência é só não fazer besteira e aí as coisas vão dar certo. E ele terminou com 17 de 28 nos passes, 181 jardas e 4 passes para touchdown. Ele distribuiu aqui, Justin Jefferson teve um, Aaron Jones teve outro, teve ali o Jalen Nailor. Todo mundo recebendo passezinho, vai tranquilo, vai distribuindo a bola. Grande vitória do Minnesota Vikings. Começa 3-0. Não sei se eu fico com esse time para ser campeão da divisão, para ir diante nos playoffs, mas o trabalho técnico ele é tão bem feito que passa sim uma confiança de que esse time pode ir mais longe do que muita gente esperava, tá? Do que eu mesmo esperava, né? Eu achava que o time não chegaria nos playoffs, mas com esse bom começo e vencendo jogos grandes. A equipe dos Texans é um contender, né? É um time que vai dar trabalho na AFC e você passa o carro. Semana passada você venceu o San Francisco 49ers, que era o melhor time dentro da conferência. Então você é sim candidato. Você tem que ser visto como um candidato. Claro que passadas 3 semanas, os adversários já têm mais material para saber o que fazer, para tentar parar o Sam Darnold, para tentar vencer essa defesa, esse esquema tático do Brian Flores vai precisar de ajuste aqui ou ali, mas é uma comissão técnica competente que eu acredito que vai conseguir fazer os ajustes, né? Não acho que vai ser campeão invicto, vai ganhar todos os 17 jogos, mas é um time que vai sim dar trabalho. Assim como dá trabalho o quê? A equipe do Pittsburgh Steelers. Steelers vencendo os Chargers por 20-10. Tá falando de quarterback que é capaz de fazer essas coisas. Justin Fields, né? Tem que dar aqui a maior palmatória. Justin Fields, ele foi 25 de 32, 245 jardas passadas, um passe para touchdown, uma interceptação, correu com a bola também 6 vezes, 6 jardinhas, não foi o grande... Mas ele foi, cara, ele teve big play que foi anulada por falta. Tá passando aquela confiança, né? Hoje, se o Russell Wilson volta, por mais que eu ache que esse ataque não funciona tão bem, eu acho que o Justin Fields ele é o titular, né? O Russell Wilson vai ter que brigar aqui para ter uma oportunidade para jogar. Não é só questão de estar saudável e voltar automaticamente. Acho que o Fields faz por merecer essa posição. Meu palpite era Chargers antes e eu mudei no sábado antes de postar, foi pouco antes de postar, porque tinha aquela questão da lesão do Justin Herbert. Vai pro jogo ou não vai? Eu falei, Herbert, né, machucado, não acho que vai dar tão certo assim. Ele joga, mas ele é aquele cara que se expõe, ele precisa aprender a se cuidar um pouco mais, né? Essa é uma crítica que tem que fazer também ao Herbert. Acabou se machucando, saindo, entrou o Taylor Heinicke no jogo e não tinha muitas condições, né? O cervejinho ali não é tão bom. Mas tá bem o Fields. Grande vitória contra uma defesa forte do Pittsburgh Steelers. Como o Mike Tomlin consegue fazer o time vencer, né, cara? Os Steelers estão 3-0 liderando a AFC Norte. Muito bem. Meus parabéns pro Mike Tomlin. Queima a minha língua. Queima a nossa língua aqui, né? Todo mundo. Esse ano aqui os Steelers não vão conseguir. Então lá, 3-0. Faltam 6 vitórias, né? Nas semanas que faltam para conseguir ter uma campanha vencedora mais uma vez, e eu não duvido nada, ainda mais olhando essa boa defesa da equipe do Pittsburgh Steelers, jogo terrestre bem encaixadinho também, né? O Fields jogando o que precisa fazer. Quando você olha o Fields e fala assim, putz, então os Bears erraram, né? O problema não era o Fields, e aí pegaram o Caleb Williams, que tá jogando mal. Eu não vou colocar toda a culpa no Caleb Williams, tá?
da derrota para o Indianapolis Colts. Não consegui assistir o jogo nos detalhes como eu gostaria, mas quando você olha e vê que ele tentou passar 52 vezes a bola, você tem um problema. Tá muito claro o problema que você tem quando um quarterback calouro, que não vem tendo grandes jogos, tem que passar 52 vezes a bola. Acho que não está contando com a ajuda ali de uma linha ofensiva, que está deixando toda hora ele ser pressionado, foi sacado 4 vezes ontem de novo. Um jogo terrestre que também não encaixa, que aí você não tem o jogo terrestre, você não consegue enganar, você não consegue vender um play action, por exemplo, que facilita a vida de um quarterback, principalmente um quarterback calouro. Tem problema dele também, tá errando bastante, ele precisa entender que ele tem que entrar na NFL, mas é normal para um quarterback que entra, calouro, vai cometer erro, é a calourada que a gente tanto imagina. E comissão técnica, um coordenador ofensivo, o play calling tá ruim mesmo, Tinha críticas ali ao Matt Eberflus e companhia, e as mantenho, Depois eu consigo entrar mais em detalhes para falar também do lado do Indianapolis Colts. Porque eu vou fechar aqui, porque a gente não vai se alongar e eu quero que esse vídeo entre no ar o mais rápido possível. Vou fechar falando da vitória do Kansas City Chiefs, que é inevitável, É inevitável o Kansas City Chiefs vai vencer jogo. Eu postei de novo aí, o pessoal fala, aposta contra o Mahomes. Não é apostar contra o Mahomes, Não era uma vitória assim tão cantada. E foi um jogo apertado, um jogo equilibrado e vencido no detalhe. O Kansas City Chiefs foi bem sucedido onde os Eagles falharam, Os Falcons tiveram a chance da campanha da vitória nos instantes finais e a equipe dos Chiefs, bom trabalho defensivo, conseguindo impedir em 2 tentativas de conversão para 1 jarda ali apenas, Primeiro foi com o Tranquil, parando o Algier, e depois o Bijan Robinson sendo parado pelo Bolton. Um dos problemas também, você ter o Kirk Cousins tão imóvel, você ali podia fazer um quarterback sneak, mas o seu quarterback não passa confiança nenhuma, então, você não tinha esse detalhe. E assim, foi um jogo que teve polêmica, Me sinto tranquilo para falar aqui. Semana passada eu falei que a equipe dos Chiefs foi beneficiada com um pass interference que existiu, ali foi um acerto da arbitragem. Aqui faltou, nesse jogo aqui faltou, num pass interference muito claro para mim no Kyle Pitts dentro da end zone. Claro, o replay mostrou, e era um lance muito semelhante, Um lance que o contato ele chega um instantezinho antes do que deveria ter chegado. E aí falhou de um lado, e aí, Aí o pessoal vai falar assim, pô, mas é sempre assim, Quando é a favor dos Chiefs eles acertam, quando é contra os Chiefs eles erram. Eu sou contrário a essa informação, essa questão, essa ilação de falar que os Chiefs vencem graças à arbitragem. O time é bom. E essa campanha mesmo contou ali com falta por contato ilegal no capacete, com um horse collar, teve um pass interference também que foi marcado de 11 jardas, Então, mais cedo teve uma campanha dos Falcons que foi adiante com o roughing the passer do Chris Jones, que eu não concordei com o roughing the passer. Então eu acho que, resumir, eu sempre falo aqui, quem acompanha o Toque Passa há muito tempo sabe que eu falo isso, resumir os jogos que tem tantos snaps, que tem tantas situações a uma simples decisão de arbitragem, eu acho que é chato. Os jogadores erram, a arbitragem erra também. Mas sempre é a favor de um lado, não é sempre. Se você reparar ali no momento, você vai ver que erra para os dois lados na mesma intensidade. Sim, pass interference. Dentro da endzone faria muita diferença, mas não foi só por isso que o Atlanta Falcons perdeu, tá? Não é não, eu acho que tem algumas questões que são, Por exemplo, essa parte do Cousins tão estático. É um problema, ele fica muito travado no pocket, a pressão vai chegar. Bom trabalho defensivo da equipe dos Chiefs, mas muito ajudado por essa falta de mobilidade. Então, eu sei que você não quer criar um problema da torcida pedir o Michael Penix, mas numa situação como aquela a terceira descida para 1 e a quarta descida, às vezes bota o cara que ele pode fazer um sneak, Sei lá, é o Jameis Winston na equipe dos Browns, são outros quarterbacks que entram, é o Taysom Hill na equipe dos Saints. Você bota o cara ali para trazer uma coisa diferente, uma coisa que o seu quarterback não é capaz de fazer. Mas vai ficar muito claro o jogo terrestre. Sim, uma terceira para 1 era muito claro um jogo terrestre, quando você tem o Bijan Robinson, quando você tem o Algier, Bota um quarterback, quem que vai correr com a bola? Ali estava claro, com o Cousins vai ser o Algier, vai ser o Bijan Robinson, Traz uma coisinha diferente, não sei se é essa a ideia, mas dá para se pensar mais adiante. O ataque dos Chiefs ainda gera dúvidas. Foi uma vitória da defesa, o time encontrando um jeito de ganhar.
Patrick Mahomes foi interceptado, deixou pontos no campo ainda, né? Primeira campanha maravilhosa lá, 17 jogadas, 8 minutos e termina com a interceptação dentro da end zone. Jogo terrestre sem o Pacheco, encontrou o Steele correndo a 72 jardas, vai conseguindo, vai dosando, mas termina com 128 jardas, que é um bom número, mais jardas do que o jogo terrestre da equipe dos Falcons, que, bom, tem bons corredores ali, terminou com 82 jardas. Rashee Rice tendo o melhor jogo da carreira dele, com 12 recepções e 110 jardas e um touchdown, melhor jogo da carreira dele. Travis Kelce ainda muito escondido, 4 recepções, 30 jardas. Esse ataque não está azeitado, esse ataque não está funcionando como eu imaginei que seria, né? Pérez e o Pacheco, tem problema com o Hollywood Brown, o Xavier Worth não é aquele cara ainda que eu imaginava, né? O Worth, 2 recepções, 17 jardas, e o ataque indo, né, de miudinho, não teve uma campanha maior, uma jogada maior do que 17 jardas. Então campanhas longas, porque aí você vai fazendo adaptação, aí méritos também do Andy Reid e do Mahomes. Campanhas mais longas, com ganhos curtos, que vai gastando o relógio e vai te deixando, trazendo o placar um pouquinho para baixo. Mais ou menos o que a gente viu no ano passado. A defesa consegue segurar o ataque adversário num placar baixo, que a produtividade do ataque dos Chiefs não vai ser bom, então você traz aqui e ele vai ser simplesmente capaz de ganhar graças ao grande trabalho defensivo. Os Chiefs encontram jeitos de vencer e venceram mais uma, estão 3-0, liderando a divisão e, né, caminhando bem tranquilo aqui para conseguir uma vaga na pós-temporada. É isso, pessoal, né? Desculpa aí a edição ter sido mais simples, mas aqui o vídeo eu queria que chegasse o mais rápido para vocês. Lembrando, hoje, 7 da noite, tem o bate-papo com quem faz parte do Amigo Ligado Plus, em vídeo, e na terça-feira, vídeo de manhã, para falar do Monday Night e do que faltou, que vocês me destacarem aqui. Na parte da noite, a gente vai fazer a nossa live, estarei com o Ivi Stank para conversar mais, arrematar essa semana 4. Aquele abraço, pessoal, valeu!